ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, seja bem-vindo, boa tarde, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os participantes de hoje, nossos ilustres convidados, também com a gente, formando a nossa bancada, o professor Gonzalo Vecina Neto, criador da Anvisa, professor Gonzalo, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Mauro. Bom dia, Camila, doutor Mário, doutor Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um belíssimo programa para os nossos ouvintes e telespectadores. O presidente Jair Bolsonaro ainda nem havia confirmado que estava com a Covid-19, mas a torcida pela sua morte já começara. Com a confirmação, a hashtag Força Corona tornou-se uma das mais populares das redes sociais. Segundo o artigo do jornalista e escritor Mário César Carvalho, no site Poder 360, a claque pela morte do presidente expõe a pior face do brasileiro, e não pela falta de modos diante de alguém que corre o risco de morrer, mas pela morte da política. Para ele, para o Mário César Carvalho, quando se torce pela eliminação física do adversário e não pela sua derrocada nas urnas no Congresso ou no Congresso, a democracia vai pelo ralo. Professor Gonçalo, a que ponto chegamos? Me ouve? Eu ouço e eu Professor, acho que quando você, eu acho que quando nós estamos discutindo lei de talião, na verdade nós estamos discutindo barbárie. O estágio em que nós estamos neste momento é no estágio de barbárie. É óbvio que tem uma parte e tem outra parte. A família Bolsonaro criou o espaço para o desenvolvimento do ódio na sociedade. Então, esse tipo de sentimento não é aceitável, é inaceitável. Ele significa barbárie, é uma regressão. Né? Agora, é inteligível. Infelizmente, é inteligível. Né? O que nós temos é que buscar combater isso. Direito de expressão é uma coisa, liberdade é uma coisa. Agora, isso que nós estamos vivendo é um insulto à civilização, é um insulto ao momento que nós estamos querendo construir para esse país. E tem que ser duramente criticado pela sociedade. Eu não acho que seja o caso de penalizar, mas a crítica tem que ser. Nós temos que aprender que isso é uma coisa inadequada, inaceitável também. Isso é típico da sociedade brasileira ou é um problema do ser humano, professor? Como é que o senhor avalia? Eu acho que não é. O ser humano ele é de natureza boa. O ser humano busca fazer sempre o bem. Quando não faz o bem, é porque ele está acuado. Então, quando você acua o ser humano e ele tem que tomar alguma decisão, muitas vezes ele toma a decisão de entregar a própria vida numa situação dessas, e outros não. Mas o ser humano é intrinsecamente bom. O que nós estamos vendo aí é um desenvolvimento pouco sadio, pouco civilizado, com interesses acima. Né? Eu não tenho dúvida que aqui existem outros interesses, interesses econômicos, interesses financeiros, existem interesses espúrios nesta relação. E os representantes desse interesse, nós sabemos de onde estão. Né? Mas o ser humano é intrinsecamente bom. A transmissão do coronavírus segue gerando polêmica. Para a Organização Mundial da Saúde, a principal rota de contágio são as gotículas que escapam com a tosse ou espirro perto de outra pessoa. Há meses, no entanto, especialistas pedem que a Organização Mundial da Saúde assuma que os vírus também podem ficar suspensos em partículas microscópicas e podem ser respirados após alguns minutos. Agora, 239 cientistas publicaram uma carta aberta às autoridades sanitárias afirmando que há evidências suficientes para que se aplique o princípio da precaução. Para controlar a pandemia, à espera da vacina, deve-se interromper todas as vias de transmissão
dizem esses cientistas, 239 cientistas. Professor Gonzalo Vecina, a gente tem que se preocupar com esse ponto, esse aspecto da possível transmissão pelo ar? Com certeza. Esta é uma doença que, desde quando nós começamos, nós já sabíamos que é uma doença de transmissão aérea. Porém, como a presença das gotículas de maior tamanho tendem a levá-las às superfícies, então você espirra e você tem que ir buscar, a gotícula cai, e aí você tem que ir buscar a gotícula em cima da mesa, em cima das superfícies, né? Então, nesse momento em que a gotícula está sobre as superfícies, quando você põe a mão e depois leva a mão à boca, nariz e olhos, você se contamina, você se infecciona, né? Então, nesse sentido, é que nós procuramos dar uma mensagem de preocupação com as pessoas, porque as pessoas entendem essa questão do ar, mas não entendiam essa questão das superfícies. E aí foi uma propaganda muito forte, um marketing muito forte para indicar para as pessoas, cuidado com superfícies. Isto pode te infeccionar. Então, nesse sentido, se reduziu muito a importância da via aérea. Um pouco mais à frente, nós notamos a importância de levar essa mensagem, e daí a importância de usar máscara. Lembrando que a máscara não protege a você, porque a máscara tem poros grandes e o vírus é muito pequeno para os poros que existem num tecido mesmo duplo. Então, a máscara é uma proteção da pessoa com a qual você está conversando, da pessoa com a qual você está se relacionando. Porém, se a pessoa com a qual você está se relacionando também se proteger, aí sim você protege ela e ela te protege. Agora, esta doença é uma doença que também se propaga por via aérea, seja através de perdigotos, que são as gotículas maiores, seja através de aerosóis. Daí também a importância de manter a circulação de ar em ambientes fechados, para que haja a dispersão dos aerosóis, principalmente nessa época de frio. No tempo de frio, todo mundo fica fechadinho, quentinho, e aí os aerosóis ficam mais tempo presentes e você pode respirar o vírus através de um aerosol. O que esses 239 cientistas querem dizer com a publicação dessa carta as gotículas ficam em suspensão. Estando em suspensão, a gente pode entrar em contato com elas. Quanto tempo demora para essas gotículas baixarem e caírem em alguma superfície? Veja, as gotículas menores, que são as que são produzidas pelo aerosol, né? O aerosol é um espirro, por exemplo. No espirro tem gotículas, que são os perdigotos, que são gotículas maiores, e tem as gotículas bem mais finas, bem menores, que ficam em suspensão. Em testes, se conseguiu observar a presença de gotículas por mais de meia hora. Não é o comum. Depende de existir circulação de ar no ambiente. Existindo circulação de ar no ambiente, elas se deslocam e vão encontrar algum tipo de obstáculo onde elas vão ficar, uma parede, uma outra superfície na qual elas vão encontrar e ficar retidas. Caso contrário, elas podem ser respiradas. Então, um ambiente fechado, quente, úmido, elas podem ficar maior tempo em suspensão e há maior possibilidade de serem respiradas ou mesmo entrar em contato com o olho, né? Os dias mais úmidos do inverno aqui na região favorecem porque o dia está úmido. Quando o tempo está mais seco, a própria baixa umidade do ar já cuida também de liquidar essas gotículas com mais rapidez, não? E ajuda a dessecar o vírus também, que é a forma como o vírus perde viabilidade, através do processo de dessecamento. Então, ambientes mais secos são menos viáveis para qualquer tipo de vírus ou de bactéria. Há máscaras de todos os tipos à venda no mercado, tanto as máscaras usadas pelos profissionais de saúde, quanto as máscaras que as pessoas estão improvisando e fazendo de tecido. O que é o mais indicado?
Claro que nenhuma vai proteger, a não ser aquela máscara, eu não me lembro o nome dela, é uma máscara que é 100%, mas ela é muito específica, muito cara, é para pouca gente. Até 1990, início dos anos 90, só existia máscara de pano, nós só usávamos máscara de pano. Era uma máscara de dupla camada de pano algodão. Era assim que eram as máscaras antigamente. Só que aí tinha que lavar a máscara, reesterilizar a máscara, muita mão de obra. E aí se recuou para não mais fazer esse tipo de máscara e começou a se utilizar a máscara de tecido não tecido dupla. As máscaras de tecido não tecido dupla, elas têm a mesma porosidade da máscara dupla de algodão, não tem diferença. Só que ela é descartável. A máscara que filtra vírus é a máscara N95. Esta máscara é muito mais cara e ela deve ser utilizada por profissionais que vão entrar em áreas onde existem aerosóis. E a probabilidade de encontrar com o vírus é muito maior. Mas ela não deve ser usada por todos, até porque não existe produção suficiente delas no mundo. Há alguns meses, o medicamento mais efetivo, barato e acessível para tratar o alcoolismo parou de ser comercializado no Brasil. Trata-se do Disulfiram, produzido pela Sanofi Medley e que custava menos de R$10 a caixa. O que assusta é que a produção não foi interrompida por problemas com o remédio, mas sim de mercado. Especialistas afirmam que o Brasil poderia assumir a produção do Disulfiram, pois tem capacidade técnica para isso. Segundo eles, o que falta é ação, pois o caso não se resume a uma questão mercadológica e sim de saúde pública. Doutor Gonçalo, explica para a gente, pode-se tirar de mercado um determinado medicamento sem ter um substituto para ele, sem ter algo que possa substituto e também não só no sentido dos efeitos do remédio, mas também na questão do preço, né? Um remédio muito barato, né? Veja bem, esse medicamento, qualquer medicamento pode ser retirado desde que comunicado com 6 meses de antecedência à autoridade sanitária. Então, a Anvisa foi comunicada com 6 meses de antecedência pela Sanofi Medley. Esse medicamento é um medicamento discutível. Né? Existem algumas correntes, aqui, no caso do Dr. Laranjeira, é um médico favorável ao uso do medicamento, mas existem outros médicos que acham que é complicado. O medicamento age da seguinte forma: quando você bebe e toma o medicamento cria um conjunto de efeitos indesejáveis e, eventualmente, em algumas pessoas que sejam cardiopata, ele pode provocar, inclusive, morte. Os efeitos colaterais são tão exuberantes quando a pessoa toma o remédio e bebe, o vômito, ânsia, que a pessoa fica... Ele fica com medo de ver bebida, porque isso cria um comportamento de muito medo dos sintomas que ele vai ter após ingerir a bebida. E há algumas escolas dentro da psiquiatria que condenam esse tipo de terapia. Então, veja, a empresa comunicou, disse que ia tirar, 6 meses depois o medicamento saiu, e tem uma escola que tem pouco uso para esse medicamento e que gostaria de ter o medicamento de volta. É uma discussão que pode e deve ser travada por médicos, e, se for o caso, a própria empresa pode ser incitada a voltar a fabricar ou se tentar interessar outras empresas na fabricação, se isso for realmente um produto fundamental para a saúde pública. Existem alternativas menos violentas do que o Disulfiram. Isto é certo. Agora, a escola médica que está propondo a utilização tem sua radicalidade e, por isso, gostaria de ter de volta o Disulfiram.
E nesse momento que os pacientes que dependem desse medicamento devem fazer o quê? Veja bem, existem sucedâneos que não têm o mesmo tipo de ação. Então, existe o que utilizar, né? Talvez não seja tão eficaz quanto este por causa do tipo de efeito que este gera. Mas existem sucedâneos, podem ser utilizados. O que tem que ser adaptado é o tipo de terapêutica. Caso contrário, existem medidas que podem ser tomadas junto à Anvisa para voltar a ter a produção do medicamento. Mas isso exige, vivendo numa democracia, né, quando o Bolsonaro quis dizer que a cloroquina era uma coisa boa, ele praticamente mandou a Anvisa dizer que podia usar a cloroquina. E a Anvisa disse, o que é uma bobagem, né? Uma empresa, uma organização como a Anvisa ter aceito essa ordem. Aqui é uma coisa parecida. Qual é a alternativa? Um coletivo de profissionais da área de psiquiatria se reunir e discutir entre eles, com a Anvisa, qual é a utilidade do medicamento e alternativas. Pessoal, vamos às perguntas da nossa audiência. Nós temos poucos minutos, eu vou pedir objetividade para todos vocês. Eliane do Jabaquara, zona sul aqui da capital. Doutor Versina, ela pergunta o seguinte: como funcionam os testes de vacinas que irão começar ainda neste mês em São Paulo? Há muitos riscos para os voluntários? É a Eliane do Jabaquara que pergunta. Bem objetivamente, professor. Não existe risco para os voluntários. Se vocês quisessem voluntariar, podem se voluntariar. A primeira fase de teste de uma vacina é verificar que ela não tenha risco. Então, muito provavelmente não teremos nenhum problema com os testes. O que nós queremos é que faça efeito. Aí já é mais difícil. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela participação em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado, tchau, até amanhã.